Olá, vamos para mais uma sequência de vídeos. Dessa vez eu vou gravar 3 vídeos para falar como manter a nossa frequência mais elevada. Então, se você não faz a mínima ideia do que seja frequência, do que seja vibração, energia, eu vou pedir para você procurar em algum lugar aqui para assistir ao vídeo que fala que a coragem é uma frequência. Como você sabe, aqui nesse canal a gente fala muito, né? Eu falo muito sobre coragem em diversos aspectos. E o principal, na minha opinião, é essa questão de que a coragem é uma frequência. Então tem uma escala aí de frequência desenvolvida por David Hawkins que eu acho interessantíssimo e sigo esse estudo no meu dia a dia e compartilhei um pouquinho de forma bem resumida nesse vídeo que eu falei aí para vocês procurarem. Então dá um pulinho lá, assiste, só para não ficar perdido. Se você já assistiu, ok, continua aqui comigo, já aproveita, curte o vídeo. Se ainda não está inscrito, por favor, se inscreve no canal para você saber quando que vai sair aqui os outros 2 vídeos nessa sequência de 3. Então, para começar a falar dessa sequência de 3 vídeos, eu peguei um textinho aqui, que eu já não tô mais na fase de decorar com facilidade, então eu vou ler para você uma frasezinha que para mim faz muito sentido. A ocupação pode ser uma forma de fugir de si mesmo. Entorpece, nos mantém na corrida dos ratos, gasta nossa energia. Nós não percebemos, mas giramos sem sair do lugar. Então, essa é a realidade de muitos de nós, foi a minha pelo menos, de viver nessa corrida dos ratos, nessa agitação, sempre ocupado. E aí, o que acontece? Quando a gente está muito ocupado, a gente não tem tempo de dar atenção para a pessoa mais importante da nossa vida, nós mesmos. Então, essa introdução, hoje eu não vou falar da prática em si, porque a minha intenção é falar sobre 8 práticas que eu acho fundamentais e importantíssimas para a gente manter, para que a nossa frequência se mantenha elevada. Então, hoje eu vou começar falando sobre a caminhada e sobre a leitura, mas eu quero fazer primeiro uma introdução para a gente poder chegar no ponto que eu acho importante para a gente poder continuar falando sobre outras coisas. Se a gente não conseguir entender essa questão da ocupação, tudo que eu for falar a partir daqui não vai valer de nada, porque se a gente não der essa devida importância para tirar um tempo para se olhar, tirar um tempo para se conhecer, tirar um tempo para ter mais consciência de si, do ambiente, de onde estamos, o que estamos fazendo aqui, aquela velha história que eu sempre falo. Se nós não tirarmos esse tempo, de que vai adiantar eu falar para você sobre práticas para você manter a sua alta frequência? Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, você tem se ocupado demais? Você tem, como diz esse texto, que a ocupação é uma forma de fugir de si mesmo? Eu vou deixar essa reflexão e aí eu vou entrar nas práticas que fazem muito sentido para mim. Então, a primeira prática, que é aquele tempinho que a gente tira, e eu confesso que quando eu tô de alguma forma emocionalmente descompensada ou desequilibrada, a caminhada para mim se torna um pouco mais desafiadora. E eu digo isso porque eu percebo que uma das primeiras coisas que eu deixo de fazer quando eu tô precisando de dar uma atenção especial para alguma área da minha vida, a primeira coisa que eu deixo de fazer é caminhar ou fazer atividade física. É incrível e eu tenho, através da observação, eu percebi isso. Eu paro de caminhar, eu paro com a atividade física. É como se fosse um bloqueio. Mas eu vou dizer mais sobre a caminhada. Porque a caminhada, ela traz alguns benefícios, mas não vou falar só dos benefícios. Ela traz algumas características que, para quem acredita nisso, para quem gosta de estudar sobre isso, ela traz mais ar para nós, no sentido ar mesmo e no sentido de pensar demais, né? O elemento ar, ele tem muito a ver com pensamento. Então, quanto mais eu caminho, mais a minha mente fica maquinando coisas. Então, por um lado, isso é muito bom, porque a gente consegue dar aí uma organizada nos pensamentos, a gente consegue ter mais clareza mental, a gente consegue pôr ordem, como a gente diz, né, de forma muito descontraída, pôr ordem no barraco. Então,
a caminhada, ela faz isso. Então, o que que acontece? A minha resistência, vou compartilhar a minha experiência, né? A minha resistência é colocar essa ordem aí nos pensamentos, ela requer essa dedicação. E quando eu tô nessa fase, né, de que eu tô precisando olhar para alguma área da minha vida, parece que eu quero ficar mais isolada, não quero mexer nisso, não quero organizar nada, eu não quero clareza nesse momento. Então, essa é a resistência do meu organismo. Tô falando de uma experiência pessoal, tá? Mas a caminhada, ela é uma ginástica, ela traz mais presença, que é justamente esse momento do ar, né? Que o ar vem, que o ar entra, né? Principalmente se você estiver caminhando ao ar livre, ela vai trazer esse fluxo, muito mais fluxo, tanto sanguíneo para o teu cérebro, quanto um fluxo mental. Então, se fossem só esses benefícios, já estaria mais do que bom. Mas aí tem benefícios físicos, tem benefícios emocionais, benefícios psicológicos, enfim. Então, essa é uma das práticas que, para mim, até começo por ela, porque ela é fundamental. E você vai ter uma história que é bem interessante, eu li em algum lugar, não vou lembrar. Nikola Tesla, eu sempre chamo ele de Nicolas, acho que é mais comum, né? Nikola Tesla, ele é ele que disse, né, que tudo é energia, frequência e vibração. Então eu tenho uma admiração incrível por ele. Ele caminhava muito. Imagina você que numa caminhada ele descobriu a teoria ali do campo magnético, caminhando pelo bairro, fazendo uma caminhada. Então, eu fico imaginando o canal que fica aberto, né? Esse canal para entrar o ar, que fica aberto para a gente receber aí tanta, não só informação, que no caso dele foi informação, mas clareza mesmo, nitidez mental, sabe? Que eu acho que a gente precisa, nesse momento que a gente está vivendo a nossa vida, eu acredito que o que a gente mais precisa de fato é clareza. Então a clareza, ela vai trazer essa sensação de bem-estar e isso eleva a frequência. Toda vez que a gente vai falando de bem-estar, o bem-estar vai produzir certos hormônios e isso vai trazer a nossa frequência um pouquinho mais para cima, um nível a mais. Então, super recomendo. A segunda prática que eu gostaria de falar é da leitura, que eu sou suspeitíssima para falar, porque para mim é hobby, para mim é informação, é conhecimento, é uma forma de terapia, não é uma terapia, mas é uma forma de terapia, porque através da leitura você entra em contato com você, porque pode ser uma leitura de romance, a história daquele personagem ali, ele vai te trazer algum impacto. Eu faria isso? Eu faria diferente? Será que se eu fosse ela? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a pensar exatamente como a gente agiria no lugar daquele personagem, daquela personagem. Então, a leitura, ela vai trazer conhecimento, de uma forma geral, informação, e vai trazer autoconhecimento também, que é a relação daquele personagem com você. Se for um livro mais pro lado da autoajuda, também, eu não gosto muito desse termo, né, da autoajuda, que eu acho que o livro não ajuda ninguém, é a perfeita autoajuda, né, porque é a gente que se ajuda, mas se você prefere um livro mais filosófico, mais pro lado da autoajuda, também vai trazer para você mais autoconhecimento. Os livros que têm uma temática mais psicológica, mais emocional, que não tem uma história, um romance, né, ligado a ele. Então, imagina, se você tiver só mais conhecimento e mais autoconhecimento, só aí já seria o suficiente. Agora, pensa que a leitura, ela é como uma ginástica para o cérebro, né? A neuroplasticidade, que é essa coisa de incorporar novos conhecimentos, a capacidade que o nosso cérebro tem de melhorar, de ampliar sua potencialidade através dos novos conhecimentos, é um ganho incrível. Imagina se você começar a ler, tem gente que fala, não gosto, odeio ler, eu começo a ler, eu tenho sono, eu começo a ler o primeiro parágrafo, já não entendo o segundo. Enfim, não começa querendo ler um livro inteiro. Leia um capítulo, leia uma página, leia um artigo, um conto, alguma coisa que seja interessante para você. E comece a educar o seu cérebro, comece a fazer ginástica com esse cérebro, porque conforme você vai lendo uma página, vai lendo um pouquinho mais, vai lendo um artigo, vai se interessando por alguma coisa
que já é interessante para você. Na verdade, você vai se aprofundando em alguma coisa que você já gosta. Não comece lendo algo que você não gosta, que você não entende, algo que seja acadêmico demais. Comece com uma leitura simples, começa com uma leitura de revista e a partir daí você vai aprofundando, vai tirando aí seus 5 minutos, seus 10 minutos para ler, já tá ótimo. Essa daí é a ginástica do cérebro para ativar aí essa neuroplasticidade, para ativar essa capacidade que o nosso cérebro tem de se desenvolver conforme a gente vai colocando coisas novas. Então, hoje ficamos com essas duas práticas, falamos da ocupação, falamos da caminhada, falamos da leitura e no próximo episódio eu vou trazer aqui 3 práticas, mais 3 práticas que para mim são fundamentais para manter a minha frequência elevada. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo dessa sequência para manter a nossa frequência mais elevada. Te vejo lá.